Olá, benditos! Eu quero começar minha fala de hoje com uma frase dita pelo pastor escocês Andrew Bonar, que viveu no século XIX. Ele disse: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Sabe por quê? É possível vencer uma batalha, mas perder a vitória. E foi isso que aconteceu com Davi depois que Joabe derrotou Absalão e o seu exército. O que deveria ter sido um dia de comemoração tornou-se uma ocasião de perturbação e de vergonha, enquanto o povo se esgueirava de volta para a cidade como se tivesse sido derrotado. Eles haviam arriscado suas vidas pelo rei e pela nação, mas o luto excessivo de Davi os fazia se sentir humilhados. Sim, existe o luto excessivo. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo advertiu os cristãos dizendo assim: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Alguns cristãos sofrem a morte ou a tragédia como se não tivessem esperança em Deus, e isso não é nada bom e nem emocionalmente saudável. Se somos cristãos, espera-se que sejamos mais seguros do que aqueles que não têm o Espírito Santo como seu consolador sobre o que existe além da morte. Davi não conseguia parar de repetir o mesmo lamento de uma nota só. Ó meu filho Absalão, ó Absalão, meu filho, meu filho. Ele ainda estava preso no seu luto excessivo, dominado por seus sentimentos, e todos nós sabemos que os sentimentos nunca foram feitos para nos dominar. Por um momento, Davi esqueceu que Deus ainda estava no controle, que uma grande vitória havia sido conquistada, que ele tinha muitos apoiadores leais e que Deus havia mostrado grande graça e misericórdia para com ele. Quando alguém é vencido pela tragédia ou pela tristeza, o problema não está no que sabe, mas naquilo que esquece. Quando chegou aos ouvidos de Joabe a notícia do luto excessivo de Davi, ele foi até a casa do rei disposto a dar-lhe um severo chamado para despertar. Ele disse mais ou menos assim: Davi, seu luto excessivo é egoísta, não é tudo sobre você. Esses seus apoiadores leais se sacrificaram e merecem se sentir bem com a sua vitória, e você está fazendo com que eles se sintam péssimos. Parece que se Absalão tivesse vivido e todos nós tivéssemos morrido hoje, você estaria mais contente. Vamos lá, levante-se e vá falar com o povo para encorajá-lo. Se você não fizer isso, vai perder a maioria deles. O discurso breve e penetrante de Joabe puxou o rei de volta à realidade. Ele se levantou e sentou-se junto ao portão. Claro que Davi não estava com vontade de fazer isso. Seus sentimentos lhe diziam para ficar trancado, dando vazão ao seu luto excessivo. Mas ele permitiu que sua compreensão do que era certo superasse os seus sentimentos. E a partir desse dia, nunca mais se ouviu o rei repetir o seu lamento de uma nota só. Fazer o que ele precisava fazer tirou todo o lamento do seu coração. Quando o povo da região de Judá ouviu dizer que o rei estava no portão, todos vieram vê-lo. Era isso que eles precisavam ver para que sentisse que o seu sacrifício tinha valido a pena, que foi apreciado e que Davi continuaria a reinar. A repreensão de Joabe funcionou, porque Joabe se importou o suficiente para dizê-la, e Davi foi sábio o suficiente para recebê-la. Davi sobreviveu à tentativa de usurpação do trono por Absalão, mas o reino ainda não havia sido restaurado a ele. Enquanto isso, as tribos de Israel, que haviam seguido Absalão, estavam inquietas. Eles haviam rejeitado o seu verdadeiro rei e agora mostravam desejo de lhe restituir o trono. Além disso, havia as rixas e atritos entre Judá e as outras 10 tribos de Israel que continuavam causando inquietações. Davi sabia que a tendência era o problema se agravar, caso ele esperasse muito tempo para recuperar a cidade e o trono. Por isso, ele agiu rápido, buscando a ajuda dos anciãos de Judá, que foram os primeiros a proclamá-lo rei.
Usando seus dois sacerdotes, Zadok e Abiatar, como intermediários, Davi disse aos anciãos de Judá que os israelitas das outras tribos estavam falando em restituir o seu trono em Jerusalém, mas que ainda não tinham ouvido nada da sua própria tribo, a tribo de Judá. Davi também aproveitou para substituir Joabe por Amasa, que era o capitão do exército de Absalão. Talvez Davi tenha feito isso porque Joabe desobedeceu a sua ordem específica em relação a Absalão. Se tinha sido necessário matar Absalão, também era necessário colocar Amasa como capitão do seu exército para facilitar a reunificação da nação. Amasa havia liderado o exército rebelde de Absalão, de modo que, ao nomeá-lo para o cargo de Joabe, Davi uniu o exército e declarou anistia a todos os soldados rebeldes, dando à nação a oportunidade de recomeçar. Enfim, os esforços de Zadok e Abiatar foram bem-sucedidos porque os homens de Judá foram unânimes em pedir a Davi que voltasse para Jerusalém. E então o rei voltou. Ele havia deixado Israel como um fugitivo desesperado, rejeitado pela nação, caçado por seu filho Absalão. E agora estava voltando escoltado por milhares de apoiadores entusiasmados e chegou até as margens do Rio Jordão. E sabem quem estava entre os milhares de apoiadores entusiasmados? Simei, seu inimigo benjamita, aquele que, enquanto Davi passava, atirava pedras e proferia maldições. Sim, ele estava lá com 1000 de seus homens. Simei fez uma confissão muito humilde e contrita, reconhecendo que pecou contra Davi e que estava arrependido. Ele implorou por misericórdia e Davi poupou sua vida e o perdoou. Sabe quem mais estava lá? Ziba, o administrador das terras de Mefibosete, filho de Jonatas, que mentiu para Davi, dizendo que Mefibosete queria restituir o trono de Israel à linhagem de Saul. Ele estava lá com seus 15 filhos e 20 servos. E sabem quem mais foi ao encontro de Davi? Mefibosete, o filho de Jonatas e o último herdeiro sobrevivente da dinastia de Saul. Quando Davi lhe perguntou por que ele não tinha lhe acompanhado com os outros quando ele fugiu de Absalão, Mefibosete explicou ao rei que Ziba tinha lhe enganado e levantado calúnias sobre ele diante do rei. Mefibosete não se defendeu nem exigiu uma audiência diante de Davi. Para ele, Davi já tinha lhe dado mais do que ele merecia, então que ele fizesse o que lhe parecesse melhor. Quando o servo Ziba disse a Davi que Mefibosete o tinha abandonado, Davi passou para ele todas as terras e propriedades de Mefibosete. E ao ouvir agora toda a história verdadeira por Mefibosete, Davi não voltou atrás em sua promessa a Ziba, mas diminuiu a sua recompensa, oferecendo uma divisão entre Ziba e Mefibosete de todas as propriedades da casa de Saul. Com isso, Davi estava perdoando Ziba por suas mentiras e pela traição ao seu senhor e resolvendo a questão das terras do jeito mais fácil, sendo que Mefibosete tinha a vantagem de ser tratado como um dos filhos do rei. Para ele, para Mefibosete, o reinado de Davi era mais importante do que o seu enriquecimento pessoal. Outra pessoa muito especial que estava entre a multidão que acompanhava Davi era Barzilai, aquele que trouxe suprimentos para Davi quando ele fugiu de Jerusalém. Barzilai tinha 80 anos e era um homem muito rico e sábio o suficiente para usar os seus recursos para acumular tesouros no céu. Em agradecimento, Davi queria levá-lo para morar com ele em Jerusalém. Barzilai respeitosamente recusou o convite de Davi por causa da sua idade. Ele preferia ficar e ser sepultado na sua própria cidade, mas enviou Quimã para seguir com Davi no seu lugar. Há um consenso de que Quimã era filho de Barzilai. Mas os problemas de Davi ainda não haviam terminado. As tribos do norte se sentiram excluídas e desvalorizadas pela tribo de Judá, neste cerimonial de boas-vindas de volta de Davi. Levantou-se uma discussão sobre quem era o mais leal ao rei e quem tinha o maior direito de honrá-lo. Essa rixa entre as 10 tribos e a tribo de Judá voltou à tona e por pouco não causou outra guerra civil.
Os detalhes você confere aqui comigo no nosso canal de Fala Fácil, o canal Bendito. Até amanhã!